Então, o movimento para um reino político, isso significa que Deus estava sendo rejeitado pelo povo que ali estavam, o povo de Israel. E aí partiam para a quinta tentativa de Deus para manter um povo vivo e avivado e espiritual na terra. Veja, meus irmãos, que Deus está sempre se estendendo, né, e antecipando algumas situações para que o povo dele permanecesse no alicerce, nas promessas, firme naquilo que ele determinou pelos seus profetas. O plano de Deus é uma linha reta, mas o homem, no seu comprimento, ele vai baixando e subindo, ele cai e levanta, né? E Deus vai sempre fazendo um concerto novo com o seu povo, né? Então vamos ver alguns pontos que para nos orientarmos do que aconteceu, né, no estudo passado. Então, Deus, na sua infinita misericórdia, levantou homens que foram chamados de juízes. Nós terminamos aqui com os irmãos. Juízes. Que foram usados por Deus para liderar o povo por um período, até que o seu plano de salvar o povo fosse novamente colocado em prática. Aí eu terminei falando, e a vitória vem. Tá? Ou seja, deu um período, deu um tempo, para que Deus pudesse reorganizar. E o período do juízo, meus irmãos, é bem interessante, porque é um momento em que Deus está fazendo uma experiência com o seu povo, colocando alguns líderes para ver qual seria, portanto, a postura do seu povo com relação a uma liderança, a um juiz, tá? Que aí é um experimento para depois ter o rei. Então passou por esse momento e Deus vai aí, portanto, reorganizando o seu povo para uma nova etapa aqui na terra. Então, o período dos juízes foi momento de preparação para o povo se adaptar à sua vida sob a direção de uma autoridade física. Até então, era espiritual. Deus estava no comando, era teocêntrico, Deus estava dirigindo o povo, e agora Deus vai dizer assim, vocês querem mesmo? Eles querem ser como as outras nações? Então vamos experimentar aqui se vocês realmente sabem obedecer lideranças, né, que vão coordenar, portanto, a direção das suas vidas. Então, os juízes tiveram a missão de julgar não somente a desobediência, tá? Ou seja, ele não ia só julgar a desobediência do povo de Deus, mas também, iriam, portanto, castigar outras nações, outros povos, tá? Que em muito cooperavam com o sofrimento do povo escolhido, ou dos escolhidos de Deus. Então, essas nações vizinhas, como os assírios, filisteus, esse povo vizinho, que tanto dava trabalho para o povo de Israel e oprimia o povo, este juiz que foi levantado, ele iria, portanto, tomar decisões com a nação, certo? De guerrear, de perseguir aqueles inimigos que tanto davam trabalho, portanto, ao povo de Deus. E a desobediência do povo também, eles seriam castigados também. Então o juiz, ele estava com a espada na mão. E aí vou ver como é que o povo vai se comportar diante desses juízes, né? Bom, aí vejamos alguns desses homens, como Otoniel, tá? E temos aí Eude,
temos Baraque, Tola, Isaí, Isaí, né? E temos Jair aí, certo? Que foi um dos juízes, e bom juiz também. Temos Jefté, Sansão, Gideão, Débora, Samuel. Bom, tem algum destaquezinho aí, alguns desses que são, chamam de principais, né? Que chamou mais atenção, estava mais em alto relevo, né? E aí temos um camarada chamado aí, Sansão. Tá? Sansão, ele foi o mais forte, mais belo, né? Porém, desobediente. Ele foi desobediente tanto aos pais, como também ao próprio Deus. Tá? E muito teimoso. Ele fazia o que estava na cabeça dele. É o que dizia o coração dele, ele fazia ali. Interessante, que ele foi escolhido por Deus antes de nascer, né? Antes de nascer, tá? E ele foi morto, traído por Dalila, uma prostituta, né, dos assírios. Tá? Então, observa que a vida de Sansão, apesar de ser um homem forte, um homem ungido por Deus, consagrado ao Senhor, e que teve um voto nazireu, ele não podia cortar o cabelo de forma alguma, né? Muito comprido o cabelo dele, e era um cara belo, porém era um cara que vivia a vida segundo o seu coração, tá? Mas foi um homem que Deus usou para dar lição ao seu povo Israel. Vê como se comportam os juízes, que vocês verão como vão se comportar os reis. É isso que vocês querem? Aí é só inauguração, só assim, um chá para vocês verem. Assim se comportam os juízes. E quando tiver um rei, que a palavra de rei não volta atrás, né? Certo? Vai estar na mão dele a tua vida. As decisões dele são duras. E o que ele decidir, está decidido. O juiz, por enquanto, não. E aí Deus está experimentando o seu povo para ver, para poder reorganizar o seu povo novamente aí. Aí temos, portanto, o Gideão. Gideão, ele se achava, né, titulava como o mais pobre de todos. Era aquele que era pequenininho entre todo Israel. Mas foi nessa pequenez dele aqui, ó, que Deus engrandeceu. E Gideão, ele fez uma coisa muito bacana. Ele livrou Israel, governou Israel, a ponto de Israel dizer assim: fique como rei sobre nós. Mas ele não quis. Olha aí. Ele não quero ser rei sobre vocês. Mas aí houve um problema depois com um dos filhos de Gideão. Vamos ver aí com os irmãos, tá bom? A Débora, ela era uma profetisa, é uma juíza, ela era chamada de mãe de Israel, foi chamada, né, mãe de Israel, e ela foi à frente do rei, do juiz aqui, né, e venceu a batalha, mas ela não atribuiu para ela a vitória, mas sim ao rei, ao juiz, estava no comando, né? Mas ela que foi à frente aí, levantou, porque ele estava, se você for comigo, eu irei. Certo? Ela foi como o suporte dele, né? Se você for comigo, então eu irei também para a batalha, tá bom? E aí ele foi. Jefté, irmão, esse aqui, ele ficou conhecido como o homem do voto tolo. Né? Por quê? Porque Deus deu para ele a garantia, a vitória estava na mão dele, e ele, como que ainda desconfiando, disse: Senhor, eu te farei um voto, né? Para que eu tenha certeza mesmo que a batalha vai ser minha.
E aí ele disse, sacrificarei a primeira pessoa que saiu meio conto depois da batalha. Olha que coisa, né? E quando ele volta vitorioso, com a bandeira na mão, estamos gritando, vamos vencendo, vencemos. E quem vem ao seu encontro? A sua filha única. Olha que coisa, né? Precisava disso, fazer esse voto? Se Deus já tinha garantido para ele que a vitória seria dele? Pois é, se fosse a mulher dele, né? Mas foi a filha dele, né? Então, assim, cuidado também com os votos para Deus. Se Deus garantiu, ele vai fazer, ele vai realizar e a vitória realmente vai ser sua, tá bom? Não vai ter outra coisa, não. Se Deus disser, você vai ganhar, então você vai, portanto, ganhar de fato a vitória, certo? Bom, aí nós temos, portanto, o Samuel, né? Samuel era um juiz completo, tá? Foi o mais honrado de todos, né? Não teve problema nenhum com rebeldia, desobediência. Ele foi um rei, de fato, foi um juiz, de fato, correto, né? Foi uma promessa de oração, era submisso, obediente em tudo, tá? E ungido, e foi o que ungiu os três primeiros reis de Israel. Foi Samuel. Então Samuel, um caba, né? Ele até chorou, lamentou o povo, né? Em querer um rei físico, lamentou muito isso aí, achava que ele estava sendo rejeitado pelo povo. Depois Deus falou com eles, não, estão rejeitando a mim, não é a você, mas a minha, né? A minha direção, a minha palavra, né? Então esses aqui são alguns reis que são importantes para nós conhecermos, tá bom? Alguns juízes, tá bom, gente? Então vamos lá. O povo de Deus, com isso, estava se distanciando cada vez mais do propósito de ser um povo espiritual. Mas Deus, meus irmãos, Ele se esforçava para ser o seu orientador. Cada vez mais Deus estava dizendo, olha, eu quero orientar vocês, eu quero conduzir vocês. Eu quero que vocês ouçam a minha palavra. Mas o povo cada vez mais estava querendo, olhando para... Mas de trás de tudo isso tinha um cabo chamado Satanás, viu? O povo estava sendo levado por uma onda diabólica, tá? Então, mas cada tentativa o povo endurecia o coração. E o que estava acontecendo aqui, meus irmãos? Olha, Satanás estava trabalhando, ele havia conseguido penetrar no coração de Abimeleque. Esse Abimeleque, meu irmão, era filho de Gideão. Lembra que o povo disse, Gideão, lidera sobre nós como rei. E ele disse, não, eu não quero ser rei de vocês. Porque ele foi um bom juiz, ele liderou bem, ganhou as vitórias, trouxe paz a Israel, ao seu povo, né? Espantou os inimigos. E agora o povo se animou e disse, é esse aqui que vai ser rei sobre nós, né? Mas não foi, foi Abimeleque. Abimeleque fez uma traição terrível. Satanás conseguiu entrar no coração dele, e olha o que vai acontecer aí. Para ele poder ser rei, tinha que matar os irmãos, para poder chegar à vez dele. Olha o que o diabo fez, mata todos os teus irmãos, e tu serás aclamado como rei. Matou todos menos um. Olha o plano de Deus. A vez que ele matou todos menos um. Certo? Então tá aí, ó. Mataste todos os seus irmãos, menos um, e se declarou, portanto, rei sobre Israel. Mas demorou pouco, irmão, porque ele fez uma guerra lá e perseguiu uma mulher. Ela subiu numa torre
E Abimeleque estava embaixo com os seus soldados, e ela empurrou uma grande pedra de cima, caiu sobre ele e quebrou, rasgou a sua cabeça no meio. E o matou. Durou pouco tempo. Viu? Pagou com o que ele fez, né? Tá bom? Então tá aí a história desse rapaz aí. Foi um dos primeiros do período dos juízes que se rebelou, querendo, portanto, ser rei em Israel. Ele foi morto por uma mulher que arrastou, portanto, a pedra de cima da torre e espedaçou, portanto, o seu crânio. Que coisa, né? Esse é o segundo cabra que uma mulher mata na Bíblia, viu? Tem outro aí. Então, espiritualmente, o povo piorava cada vez mais. Deus resolve dar uma lição sobre a necessidade de viver sobre a sua dependência. E o que foi que Deus fez? Como é que Deus vai dar essa lição agora, né? Para o povo viver segundo a sua dependência. Está aí. Deus levantou o camarada chamado Sansão. Tá? Tinha uma força diferenciada dos demais homens. Era o mais poderoso de todos daquela província. Veio para libertá-lo das mãos dos filisteus. Seu nascimento foi anunciado antes de nascer. Foi criado de modo especial. Esse modo especial é que ele não poderia ver cadáveres. Ele não poderia estar em lugares onde havia morte. O morto, né? Então ele não podia tomar vinho, não podia. Então ele foi criado dessa forma. Só que depois ficou grande, ele passou, portanto, a ver que ele era o mais forte mesmo, né? E que Deus estava com ele, tá? E aí, portanto, ele passou a ser um homem rebelde, tá? Ele não cultivava uma vida de santidade. Ele era muito mulherento, tá? E aí ele caiu, portanto, caía sempre na armadilha de Satanás. Desejava uma mulher, ou desejou a mulher famosa dos filisteus. A mais famosa dos filisteus, ele disse, eu quero aquela dali. O pai até briga com ele depois, diz, porque não tem filhas em Israel, mulheres lindas em Israel, por que você quer a mulher dos filisteus? Mas Deus estava trabalhando a vida do seu povo, dando-lhe, portanto, uma lição, né, no seu povo. Tá? O que Deus nos ensina, irmãos, através de Sansão? Primeiro, que somos especiais, porém vulneráveis aos ataques de Satanás. Por mais especial que você é, ou por mais santo que você for, muito cuidado, tá? Ande sempre vigilante, porque o diabo pode encontrar alguma brecha e aí acabar com a gente, com a nossa, né? A nossa honra, certo? Que não vale a pena confiarmos em nossas forças, mas dependemos da força de Deus. Sansão confiava na força dele. Tem um segredo, tá? O segredo, de fato, não era nem o cabelo dele, era a comunhão com Deus. Vamos ver isso depois, né? Que ela corta o cabelo, ele perde a força, porque perdeu a comunhão com o Senhor. Tá? Deus estava com ele. Não é por causa do cabelo que ele tinha muita força, porque tem gente que cabelo dele que não tem força nenhuma. Olha, Tiago ali, o que é isso? Sério? Mas era porque ele tinha a comunhão com o Senhor, e Deus, o Espírito do Senhor vinha sobre ele, e ele tinha muita força, né? Aí estava o segredo. Agora, que devemos ter cuidado para onde olhamos, que podemos cair. Certo? Você pode estar olhando para uma direção, Davi, aconteceu depois com Davi, ele olhou para uma direção que não devia olhar e caiu. Certo? Então, se nós olharmos para uma direção que está nos atraindo para uma situação que a gente vê que não é muito confortável, então, deixa de olhar para aquele dali e volte-se, portanto, para o propósito de Deus, tá? Então, o Sansão, ele representa a fraqueza do povo de Deus, que
tem tentado, que tem tanta força em si, mas é fraco, portanto, espiritualmente. Então, representa ali um povo que tem força, mas espiritualmente um povo caído, né? Um povo que está sem vigor espiritualmente. Então, Sansão representa tudo isso para o povo de Israel. Sansão, ele deixou-nos um exemplo de fé genuína, tá? Mas não nos deixou um exemplo de entrega total aos planos de Deus para a vida. Então, ele teve fé no Senhor. Era um homem de fé. Tanto é que no final ele pede, né, a Deus, e Deus o concede novamente a força para ele. E ele, portanto, se destrói com todos os filisteus que ali estavam. Que não é um exemplo bom para nós, de vida cristã. Certo? Então, ele é um exemplo de alguém que não cultivava diariamente a santificação, através de uma busca constante da vontade de Deus. Deus mostrou ao povo que homens obedientes podiam ser rei na terra sobre um povo espiritual. Olha, um homem obediente pode ser. Tá? Ele pode conduzir o povo de Deus espiritualmente, se o povo for um povo espiritual. Mas se o homem que não é espiritual não pode dirigir um povo espiritual. Então, como Israel não era espiritual, Deus estava dando a ele homens que, de uma forma, Deus os utilizou, mas homens que tinham fé, mas que não tinham um comportamento realmente adequado, de acordo, portanto, com a sua fé. Acontece muito hoje. Olha, gente, temos muita sessão por aí, né, debochando aí da força que tem. A gente tem que ter muito cuidado com esse Sansão aí. O que aconteceu logo após a morte de Sansão? Aí nós vamos ver um acréscimo, tá, da imoralidade, a decadência, voltaram a reinar de total modo que não era difícil encontrar imagem de escultura em quase toda a casa do povo de Israel. Ou seja, depois que Sansão morreu, o povo se entregou, né, à imoralidade dos povos vizinhos. Fez aquelas amizades novamente. Nós somos colegas, somos amigos, tudo bem, leva aqui, ó, tá? E aí trocava aí com os seus deuses aí, e trocava também as suas filhas com as filhas dos outros também. E aí veio um povo caiu por completo. Até os sacerdotes, né, ficaram fora dessa onda, não ficaram fora da onda satânica. Tá? Eles também caíram na decadência espiritual. Aí temos Juízes 21, 25. Cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Então, quando Deus não estava mais governando sobre ele, porque eles estavam querendo um rei, queria alguém que o governasse. Então, enquanto esse alguém não aparecia, cada um estava fazendo o que queria da sua própria vida. E aí, Israel deixou de adorar a Deus para adorar as imagens de esculturas. Imagina agora Deus levantar um rei diante de um povo que está vivendo uma vida espiritual caída, distante completamente do Senhor, dos planos de Deus. Então, o que significa? Satanás estava mandando no povo de Deus. Olha, meus irmãos, é como se uma igreja não tivesse pastor, e aí cada um fazia o que queria. Está vendo? Eu acho que deve ser assim. Eu acho que é melhor assim. Não, vamos fazer assim. Aí cada um fazia o que queria, e ninguém entrava em acordo com nada, e caía, e aí debandava mesmo as coisas. Tá? Bom, Deus muda a sua estratégia. O que Deus, irmão, vai fazer diante dessa decadência? Ele abençoa o ventre de uma mulher estéril, cujo nome era quem? Ana.
Você sabe que esse período aí, o sacerdote Eli já estava com seu coração longe, né? Já era velho, os filhos tomavam de conta, comia tudo que ele não deveria comer, roubava o templo do Senhor, certo? Não fazia os sacrifícios corretos que deviam ser feitos, tinha problemas com mulheres, os filhos de Eli, e aí Deus levanta aí uma mulher chamada Ana, que há 10 anos já orava a Deus pedindo um filho. E Deus, portanto, abençoa, e ele chamou-se, portanto, de Samuel. Isso significa o quê? Que nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido, irmão. Lembra que eu falei que ele matou todos os irmãos, menos um? Alguns assemelha, portanto, com a Ana escapou. Ana escapou. O plano de Deus, irmão, dá certo. Certo? Deus vai livrando o seu povo, vai conduzir o seu povo numa direção, e aí Satanás tenta fazer alguma coisa, mas Deus não permite que ele estrague tudo. E alguns dizem, olha, Ana escapou. E Deus vai abençoar a Ana, e através de Ana vai vir o Samuel, filho de gratidão, foi consagrado a Deus de novinho por sua mãe, foi entregue à casa do Senhor ainda criança, foi lá onde ele cresceu, estudou e trabalhou, servindo no templo, e foi lá onde ele aprendeu a ser juiz, profeta e sacerdote. Foi ele que ungiu Saul, Davi e Salomão, lamentou o pedido do povo ao querer um rei para si em lugar de Deus. Ele chorou. E daí colocou ainda, alguém diga alguma coisa, se eu roubei vocês, ou tomei alguma coisa de vocês, para vocês fazerem esse pedido. E só quem poderia ungir um rei seria, portanto, o juiz. E era Samuel, que foi um juiz perfeito. Então, Samuel foi resposta de Deus para o seu povo. Um homem justo, honesto, temente a Deus, dedicado a cumprir todas as ordens de Deus ao pé da letra. Ao pé da letra. Tanto é que Deus fala com ele quando criança ainda, né? Samuel, todo mundo sabe essa historinha dele aí, né? E aí, fala, Senhor, que o teu servo escuta. E Deus chamou, em lugar de quem? De Eli. E Eli morre, os 2 filhos morrem também, porque a arca do Senhor, foi tomada. Que coisa, né? O povo estava realmente rebelde. Então, Deus mostrou aos homens que não adianta injetarem, ou criarem, ou inventarem ideias dentro de seus planos. Ou seja, Deus tem um plano. Não adianta você querer colocar alguma coisa dentro do plano de Deus para facilitar. Lembra de Sara? Fique com Agar. Não, o plano de Deus era que ele teria um filho de Sara, ou com Sara. Mas não, o homem sempre procura colocar alguma coisa dentro do plano de Deus para ver se antecipa ou se a coisa corre mais rápida. Não vai dar certo. Deus não permite ninguém colocar nada dentro do plano dele, porque o plano dele tem as suas etapas. E vai chegar no tempo de Deus, tá? Então ele conhece o necessário para derrotar Satanás. Porém, Satanás tem ganho algumas lutas na terra, pois nós somos influenciados por ele. E até hoje, irmãos. Está vendo aí? Quando os irmãos vão estudar a historinha dos anos 90 aos anos 80, nesse período, dos anos 70 aos anos 90, o evangelho estava crescendo, mas Satanás teve algumas ideias
vamos levar para o Brasil uma TV. Aí vamos levar para o Brasil isso aqui. Aí foi levar para o Brasil, nos anos 80, vamos levar um celular para o Brasil. E aí foi, as igrejas, foi a tecnologia. É coisa boa? É, mas Satanás tem usado para si. E nós temos sido influenciados por ela. Vamos ver aqui algumas coisinhas aqui. Deus não queria que seu povo fosse como as outras nações. Mas Satanás estimulou a querer ser como as outras nações. Foi o que o povo disseram. Queremos um rei como as outras nações. É um estímulo de Satanás. Sabe por quê? Porque os povos vizinhos dizem assim, vocês não têm rei? Vocês não têm rei? Quem é o rei de vocês? Nós não temos, temos um juiz. Ah, não presta. Como é que vocês vão para a guerra? Olha aí, ele vai estimulando a gente a querer ser igual a eles. Tá? Então, como isso é possível, ele deu ideia como? Devemos acompanhar a evolução dos tempos. Pronto. Foi a ideia que ele deu. Vamos evoluir. Vamos fazer armamentos. Vamos criar um exército. Vamos progredir. Aí veio, portanto, o progresso das outras nações dominadas por algum rei. Então, tudo que as outras nações tinham, eles queriam para Israel. Eles queriam as armas do povo também. Queriam a forma de governar também. Então, tudo que as nações pagãs tinham, o povo de Deus começou a olhar e disse, nós queremos também. Não é triste isso? É muito triste, irmão. É igualzinho hoje. O que a televisão apresenta, eu quero ter. Eu não quero ficar para trás, né? Isso quer ter. Só que aquilo ali, muitas vezes vai fazer bem, mas muitas vezes vai fazer mal para a gente. Sendo mal usado por aqueles irmãos que têm um coração ainda carnal. Se você tem um coração espiritual, você vai controlar. E não ser controlado pela tecnologia. Mas controlar ela. Não, isso aqui eu não vou. Por isso que hoje alguns pastores estão tão assim, apressando, colocando, sabe o quê? Jejum de celular por uma semana. Para que isso? Mas estão colocando. Para a forma de educar as pessoas, a igreja. Jejum de celular. Não pegue no celular durante toda essa semana. Faça aí 21 dias de jejum sem olhar para a televisão. Sem abrir a televisão na sua casa. Os pastores estão sendo obrigados a fazer isto. Está vendo aí? E aí muitas outras coisas que os pastores estão fazendo aí, que torna-se, portanto, uma aberração para a gente, mas o mundo está influenciando muito a igreja no dia de hoje. Então, foi assim que os povos foram vencidos. Então foi assim que o povo de Deus foi vencido naquele tempo. E é assim que está sendo vencido hoje. Pela a evolução dos tempos, né? Tiraram Deus da liderança e colocaram um homem. Quando isso acontece, meus irmãos, o povo esfria espiritualmente. Quando você tira Deus e coloca alguém ou alguma coisa diante de Deus na sua vida, você vai esfriar espiritualmente. Vontade de ir para a igreja, de orar, de ler a Bíblia, de evangelizar, de ser diferente dos outros, não vai ter outra coisa senão uma queda profunda mesmo, né? No espírito. Então, mas Deus, ele continuou com o seu plano de ter um povo espiritual na terra. Embora o povo fosse procurar um rei, Deus foi favorável a eles e lhes permitiu um rei. E quem foi esse rei? O rei da permissão. O rei Saul.
Está vendo? O povo estava querendo, aí Deus permite. Lembra a vontade permissiva e a vontade voluntiva de Deus? É essa aí, ó. Permitiu um rei chamado Saul. E Deus ungiu ele. É o ungido do Senhor. Por permissão. E Deus fez isso aqui, ó. Tá? O escolhido do povo. Porém, Satanás viu que Deus concordara, procurou logo conquistar o coração de quem? Do rei. Primeira coisa, porque é o rei da permissão. A vontade permissiva de Deus. Tá? E não foi tão difícil entrar no coração de Saul. Mesmo sendo ungido do Senhor, Saul pecou. E o problema não é ter pecado, irmão. É não reconhecer os seus pecados. Porque Davi pecou, mas reconheceu os seus pecados. E o problema de muitos da igreja é esse. Não é nem porque você pecou, irmão. É porque você não reconhece que pecou. Aí está o maior problema da gente. Aí não se humilha, não se coloca diante de Deus. Tá? E Saul não fez isto. Ele não foi humilde diante do Senhor, não reconheceu os seus pecados. Deus o rejeitou e tirou dele o direito de ser rei sobre o seu povo. Primeiro mostrou zelo. Sempre acontece, né? É o primeiro amor na vida da gente. Quando você se converte, é aquele primeiro amor. Eu quero estar na igreja, eu quero ler a Bíblia, eu quero aprender mais, eu quero evangelizar alguém, eu quero ser evangelista, eu quero trabalhar, eu quero conhecer mais a igreja. E Saul fez isso aqui também. Primeiro mostrou o zelo pela religião. Mas logo se mostrou um excêntrico. Começou a dizer que, então é comigo agora. Eu sou o rei. Estava começando já o coração dele já deve andar para o outro lado. E com os seus pecados, ele ofereceu o holocausto a Deus e foi reprovado. Ele não poderia oferecer o holocausto porque era de direito de quem? De Samuel, o sacerdote. Só o sacerdote podia oferecer o holocausto ao Senhor. Segundo ele, desobedeceu às ordens de Deus. Ele não matou o rei Amaleque. Deus disse, vai lá e mata todos os amalequitas. Sabe o que ele fez? Ele trouxe o rei vivo. Estão lembrados dessa cena lá? Que quando apresenta para Samuel, como é que Samuel faz? Samuel pega a espada do rei e corta a cabeça do rei. Na frente de Saul. Saul fica revoltado. Por que fizeste isso? O rei. A ordem dele foi, mata todos. Saul desobedeceu a palavra do Senhor. E por último, ele procura uma única feiticeira que vivia em secreto em Israel. E foi proposital esse aqui, porque ele matou no começo, lembra o zelo dele? Mandou pegar todas as feiticeiras e feiticeiros e mandou matar todos, mas escondeu uma. Então já tinha alguma coisa errada no coração dele. Deus manda tirar tudo, ele sempre deixava alguma coisa. Deus tira tudo do coração, deixa uma coisinha aqui guardadinha que eu gosto. Então Deus mandou limpar, você pegou, limpou a metade do coração, ficou a parte suja, que é o que você gosta. E Deus disse, você vai ter problema realmente com o Senhor, tá? Bom, é assim que ele tem feito com alguns crentes. Ele estimula a fazer certos tipos de culto a Deus, que não lhe agrada em nada. Lembra do culto estranho? O fogo estranho que ofereceram para o Senhor? Hoje também estão oferecendo culto diferenciados ao Senhor. Muito cuidado. Mas eu gostei, foi bacana, tal. Não gostou, né? Será que Deus gostou também? Olha o problema da gente aí, tá? Depois influencia a ser como o mundo, lá fora. Muda a roupa, muito crente com você.
Rapaz, mudou até a roupa, né? O jeito de falar, de andar, o pensar e fazer a mesma coisa que o mundo faz, a ter as mesmas coisas, a criticar. E começa a criticar como os outros também criticam. Tá? E, por último, passa a beber e a se prostituir. Influência, eu quero ser igual aos outros. Igual aos outros. E o diabo vai colocando, vai abrindo a mente, olha, vai, fulano assim também é bom, bacana, né? E aí você vai se misturando, e aí, portanto, perde completamente o sentido espiritual na sua vida. Mas Deus sempre está certo, irmão, em tudo. Ele não deixou seu povo se acabar por completo. O plano tinha que dar certo. Agora ele mesmo escolhe o rei, tá? Para o seu povo. Davi será esse rei. A espiritualidade vai voltar ao povo de Israel. O povo vai ter experiência, vai experimentar um avivamento com o rei Davi. Este é segundo o coração de Deus. Então, com Davi, ele faz, apesar de ser um homem sanguinário, muitas batalhas, mas ele torna Israel um padrão, né, de crença, de Deus. A primeira coisa que Davi faz qual é? É trazer a arca de volta para Israel. E aí a festa acontece. Lembra que vai chegar, tira a roupa de rei, coloca a roupa como empregado, veste um manto como empregado e sai dançando no meio do povo lá com a arca voltando. A primeira coisa que ele faz, estamos trazendo Deus de volta para Israel. O rei bom. Teve problema? Teve, meu irmãozinho. Teve, porque o diabo não fica quieto, não. Lembra que eu falei para você que trabalha antes, durante e depois da vitória? Não é isso? Então, já que o povo escolheu um rei, não deu certo, Deus disse, agora eu vou escolher um. É o homem segundo a minha vontade. Esse vai dar certo. Vai ter problema, mas ele é segundo a minha vontade, porque ele reconhece os seus pecados. Ele sabe se humilhar na presença do Senhor. É o diferencial do homem de Deus. Tá? Então, Davi, um homem espiritual, servo de Deus e político. Tá? Fez muitos laços, né, de paz com as pessoas, com o mundo lá fora. Então, ele une o povo de Deus em torno das coisas espirituais. A arca volta e o culto volta novamente. Os altares de Deus estranho sai do meio. Deus, ele manda todo o povo jogar fora, queima tudo. E aí Deus volta novamente a ser adorado pelo seu povo. Ele cresceu o rei, aqui e começa alguns problemas de Davi. Ele cresceu o seu reino e foi bom para Israel, bom para Davi, mas ao mesmo tempo foi ruim para ele também. Tá? Por quê? Porque quanto mais você cresce na vida, profissionalmente, mais você fica distante de Deus. Sabe por quê? Porque o tempo para Deus vai ficar menor, porque você está cheio de atividades profissionais. Olha um problema que Davi teve. Lembra quando Davi era pastor? Cantava, fazia melodias, tinha mais tempo para com o Senhor, ficava lá, oh Senhor Deus, tal, tinha mais contemplação, mas como rei, guerras, lutas, política, foi crescendo e o tempo foi diminuindo para Deus, por pouco tempo, o coração ficou mais favorável para que o diabo pudesse atacar. Então, quanto mais você cresce, temos que ter cuidado. Deus quer que você cresça. Mas há um perigo muito grande. Você pode até descer, eu não vou cair não. E eu louvo a Deus para você não cair. Mas é um perigo. Porque os povos de Deus caíram. Salomão foi o mais rico, caiu.
E Davi foi o segundo coração de Deus. Alargou, diminuiu a relação com o Senhor e aí também caiu. O diabo entrou em ação nessa situação, porque Davi tinha muita coisa para fazer. Além de 1000 mulheres que ele tinha para dar conta de todas essas mulheres, e fora as concubinas, que eram 700, imagine, meus irmãos. E aí tinha problemas de reis, políticos e tudo mais, riquezas, templo, o cuidado espiritual do povo. Então era muito grande, e aí foi largando, o diabo disse, agora que eu vou entrar na vida de Davi. Tá? Então Davi já não tinha tempo para Deus. O que vai acontecer com Davi, sua espiritualidade baixou a ponto de não poder mais controlar sua mente para a pureza, tá? Como fazia no passado. Porque Satanás não conseguiu entrar no coração dele. Satanás usou Davi, mas não conseguiu dominar ele. Porque Davi confessava os seus pecados. Ele confessava. Que quando você guarda o pecado, o diabo domina a sua vida. Se você não confessa a Deus que pecou e peça a Deus perdão, o diabo diz, esse é meu, é dos meus. Não confessa não. E Davi não, pecava, o diabo vinha, aí caiu, aí, Senhor, pequei contra ti, somente contra ti pequei, Senhor. Lembra Natan? És tu, Davi. Eu? És tu, Davi. Aí contou toda a historinha, ele correu lá, um minutinho, foi lá e pediu perdão a Deus, porque tinha feito aquilo. O diabo não conseguiu dominá-lo, porque era um homem segundo o coração de Deus. Tá bom? Então veja aí, meus irmãos, os seus pecados, eles não eram escondidos. Tanto é que quando o Absalão, Adonias foi falar com Davi, e disse, e Betseba, ele disse, meus pecados estão diante de Deus. Ele repreendeu o filho dele, porque queria apontar um pecado dele. E ele disse, meus pecados estão diante de meu Deus. Agora conta os teus. Certo? Aí está aí, irmão. E Deus não permitiu que ele construísse o templo. Problemas de Davi, ele não soube lidar com os problemas. Tá? Inveja dos seus filhos, ele nunca bateu num dos filhos dele. Foi um erro de Davi. Ele devia ter batido nos filhos dele, dar uma tacazinha lá. Alguns deles pediram para ser batido e ele não bateu, né? O seu pecado com Betseba, ele não soube lidar com isso. Foi o que ele fez, mandou foi matar o marido da mulher. Que coisa, né? A rebelião de Absalão. Absalão era o filho do coração dele. Ele amava Absalão de uma forma tão especial. E quando Absalão morreu, ele matou o cara que veio avisar para ele. Mandou matar o cara que disse para ele, Absalão morreu. E aí surgiu aquela pergunta lá, quem morreu entre o céu e a terra? Absalão. Porque ele tinha uns cabelos lindos. O cabelo dele era lavado com óleo, irmãos. Azeite e ouro refinado. O cara era vaidoso. E Davi amava Absalão. Tanto é que ele lamenta a morte do homem que queria matar ele. O filho queria matar o pai. E ele amava Absalão. A morte de Absalão, o resultado do seu erro, é o que pedia, pai, me bata, eu preciso apanhar. E ele não batia em Absalão. Era sanguinário, porque matava. Guerras com os filhos de Satanás, havia muitas lutas, e baixa espiritualidade do povo de Deus. Então, tudo isso foi problema que Davi não soube lidar de forma alguma. Certo? Então, as suas qualidades, não escondeu o seu pecado, era sincero com Deus, no arrependimento, suas poesias revelam com clareza a sua espiritualidade, traz a arca de volta para o povo para buscar a Deus,
foi chamado de homem segundo o coração de Deus, e seu reinado é considerado um reino espiritual parcial. Por quê? Porque o reino espiritual é Cristo. Ele apenas foi parcialmente. E Jesus ele fez por completo, ele completou a obra. Davi não completou a obra que era para completar, né? E Cristo fez. Por isso que todos os reis tiveram esse problema, porque Cristo é o único rei que é completo. Tá? Ele completou a obra do Pai. Agora, depende tão somente do povo continuar crescendo na fé genuína e no amor verdadeiro para ter a vitória garantida. Porém, o pecado está sempre presente entre o povo na vida de alguma pessoa. Sempre começa com alguém. Quando isso acontecia, Deus mostra sua desaprovação e os castigava. Então, percebe aí, o pecado está rodando no meio de todo, mas sempre tem um que cede ao pecado. O que vai acontecer agora? Deus mantém um remanescente espiritual na terra, chamado Salomão. Salomão é o que Deus vai separar. Tanto que Deus disse para Davi: Salomão será o rei, e não será teus filhos. Absalão, Adonias. Adonias foi um bom problema, né? Com Davi. E tentou matar, portanto, Salomão. Olha o problema aí. Mas Deus escolheu quem? Salomão. Tá? Salomão é ungido rei em lugar de Davi. O seu início é marcado por grande humildade e dependência de Deus. Lembra disso aqui, primeiro amor. A dependência de Deus está lá firme e forte, não é isso? As coisas vão crescendo, você vai ficando gigante, cheio de situações, tá? E aí, ele pede a Deus sabedoria para governar o povo. Houve um tempo de paz, justiça, retidão e santidade. Segundo as crônicas fala sobre isso. O único problema no início era Adonias, e foi morto. Ele estava promovendo uma rebelião contra Salomão. Lembra que ele corre para o templo e segura os 2 chifres da arca do templo e não podia matar dentro do templo. E Salomão disse: traga ele para fora. Irmão, porque Adonias fez uma rebelião contra. Aliás, ele se titulou como rei. E teve um que ungiu ele como rei de Israel em lugar de Salomão. Só que Davi ungiu ele como rei. E houve uma festa. E de longe Adonias ouviu a festa. E disse: meu pai já o tornou rei. E aí não tinha mais como escapar, né? Era a morte. Por quê? Ele pede clemência ainda a Salomão e diz: Salomão, dai-me, olha a ousadia dele, dai-me a mulher de Davi. E sabe quem era? A Sulamita. Dai-me a Sulamita. E Davi ficou tão irado, o Salomão ficou tão com raiva que disse assim: falta só pedir o reino, porque se ele casasse com a Sulamita, ele seria rei. Adonias em lugar de Salomão. Porque o povo iria considerar. Olha como o diabo foi, né, sagaz ali. Mas Salomão disse: falta pedir apenas o rei, o reino, né? E Deus o livrou. Olha, meus irmãos, Salomão, ele constrói o templo do Senhor, ele escreve o livro de Provérbios. Em Provérbios 14, 12, ele diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz o quê? A morte, não é isso? Une as 12 tribos e atinge o objetivo espiritual. Porém, Satanás não para, meus irmãos. Ele consegue influenciar o povo para chegar até Salomão. Lembra que ele fala assim: diante de tantos conselheiros, há um problema. Ele vai ouvir conselhos.
Olha o problema aqui. Satanás começa a levantar as pessoas ao redor de Salomão para atingir Salomão, para que ele saia do caminho de Deus. Desviar o foco dele. O que vai acontecer aqui, que se deixa ser levado pelo povo, faz amizade com os povos vizinhos, que não era para fazer, e essa relação política lhe resultou em muitas mulheres, e cada reino que ele fazia recebia uma filha para garantir a paz sobre aquele outro reino, e cada filha que vinha trazia o quê? Oh, Deus! Olha o problema de Salomão. Olha o problema, recusou a guerrear com os seus vizinhos. Isso foi bom para Satanás, pois as moças dos povos vizinhos, consequentemente, traziam consigo seus costumes, sua cultura, as suas crenças, e Satanás conseguiu desviar o culto a Deus para o culto aos deuses pagãos. Lembra que é próprio Salomão? Como se assim, não é nada, pegou o incenso e jogou, ele adorou. Aí foi um problema seríssimo para Israel, porque alguém estava de olho e disse, não pode. O rei fazer uma coisa dessa, servir a outros deuses. Olha o problema aí, Tá? O que vai acontecer agora? O amor e as riquezas, mulheres e sexo, trouxeram, portanto, o fim ao glorioso reinado de Salomão. Está para terminar, meus irmãos. É porque é grande, eu passei um tempão fazendo esse negócio aqui. Eu disse, vai ser grande. Então, Satanás, ele consegue dividir o povo de Deus novamente. Agora, o povo torna dois reinos, Israel norte, em 219 anos, e ele é dominado pelos assírios. Aí acaba ali, Israel não consegue mais ter rei, não consegue mais se levantar como nação. O reino de Judá, que é o reino de sul, foi destruído em 605, ou seja, demorou um pouco mais, porque aqui estava o projeto de Deus, nesse reino, tá? Pelos babilônicos, e o povo de Deus na Babilônia não sofreu, mas foi influenciado por Babilônia a adorar os seus deuses, né? E assim, meus irmãos, porém, deste resta o remanescente, para se cumprir a promessa de um Salvador vindo da geração de Davi, leão de Judá. Lembra aí, por isso que Israel foi destruído mais rapidamente, não conseguiu mais se erguer, e Judá demorou mais, Deus preparando para chegar o rei de Judá. E nós só vamos ver na próxima quarta-feira o que vai acontecer agora. Os sacos furaram, deixando, portanto, vidas vazias. E aí é outra coisa, irmão. A espiritualidade. O povo que Deus está querendo que seja um povo avivado. Esse povo que está aqui hoje, está presente, né, no século 21. Sempre vai haver um remanescente que vai permanecer firme no Senhor. Muitos vão cair, porque é promessa já da Bíblia, né? Diz que o amor de muitos esfriarão, muitos vão cair, mas vai ter o remanescente do Senhor para continuar, né, para a glória de Deus, tá bom? Amém, meus irmãos?